Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, onde diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Podem sentar, queiram ter a bondade. João apóstolo se encontra na ilha de Patmos por causa do testemunho de Deus, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele tinha sido enviado para lá depois de terem tentado matar a João em uma panela ou caldeirão de óleo fervendo e não conseguiram. E em seguida o jogaram na ilha de Patmos. E ali era o melhor lugar para João o apóstolo estar ali. Porque conforme a promessa divina, João o apóstolo, em acréscimo à promessa que Cristo tinha feito em São João, capítulo 16, versículo, São Mateus, capítulo 16, versículo 27 em diante, onde diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa promessa foi cumprida no Monte da Transfiguração. Aqueles alguns que não veriam a morte até ver a vinda do Filho do Homem em seu reino foram Pedro, Tiago e João, os que estiveram no Monte da Transfiguração e viram a vinda do Filho do Homem em seu reino, onde o viram vindo com seus anjos, ou seja, como Moisés e Elias, e o viram com seu rosto como o sol, ou seja, como ele estará no último dia na sua vinda, e o seu rosto como o sol representa a Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque aqueles que temem meu nome nascerá o sol de justiça, trazendo salvação nas suas asas. Agora Cristo, também em São João capítulo 21, depois de sua ressurreição, antes de subir ao céu, esteve com seus discípulos por 40 dias e se encontrou com eles em diferentes ocasiões, não menos de 8 vezes. E agora, em uma dessas ocasiões, olhem o que aconteceu. Aqui Jesus está falando com Pedro. Vejamos o que aconteceu. Aqui há muito do que falar. Depois da pesca milagrosa, onde eles não tinham pescado nada. Vejam aqui no capítulo 21, do versículo 5 em diante, onde diz:
Vamos ainda um pouquinho mais para cima, versículo 3 em diante. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Vejam, se vê que Pedro era o líder do grupo, porque disse: vou pescar, e os demais dizem: vamos contigo. E não pescaram nada. Se apresentou Jesus em la playa, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Quando já o quê? Quando já ia amanhecendo. Ou seja, em qual vigília? Na quarta vigília. E disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, então, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Isto fala da pesca milagrosa deste último dia. Essa é a pesca milagrosa dos escolhidos de Deus que, na quarta vigília, são chamados e juntados no último dia através da rede do Evangelho do Reino, sendo atirada essa rede e recolhendo os escolhidos dentre os gentios primeiro e depois os escolhidos do povo hebreu. E esses são todos peixes grandes, são primogênitos de Deus, escolhidos de Deus, todos esses escolhidos dentre os gentios, que são bons peixes, pois fazem parte do corpo místico de Cristo da era da pedra angular. E agora isso é para quê? Para a quarta vigília. Continua dizendo: disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Embora não o conheciam bem, porque agora ressuscitado, parecia diferente, mas pelas coisas que ele fez, era o mesmo que tinha dito em outras ocasiões: atirem a rede, remem mar adentro e atirem a rede, quando não tinham pescado nada em outras ocasiões antes da sua morte. E eles atiraram a rede e a retiraram cheia de peixes. Nessa rede haviam peixes grandes e peixes pequenos, de todo tipo de peixes. Mas agora, já Cristo ressuscitado, na quarta vigília desse dia em que ele aparece aos seus discípulos, vejam vocês, diz: atirem a rede à direita. E a atiraram, e se encheu a rede de peixes grandes. Vocês recordam quando o anjo que apareceu ao nosso irmão Branham lhe disse que o iria ensinar a pescar? E disse: atira o seu fio, a sua linha de pesca. O levou a um lago, e aí na visão ele atirou a linha de pesca, o nosso irmão Branham, e lhe disse: agora vais fazer como eu te digo.
vas a hacer como yo te digo, farás que tu como hagas. eu te digo que eu será te disser. como yo te diga. Será como eu te Primeiro, disser. Le das una Primeiro, movida dá uma movida a la cuerda, o sea, al à hilo de corda, pescar, ou seja, à linha para de que pesca, los peces pequeños vean, para que os peixes moviéndose pequenos la carnada, vejam y a entonces isca de peixe se movendo, e então a la venham carnada, a porque isca, siempre hay más peces pequeños que peces grandes, porque sempre há mais peixes pequenos do que peixes los grandes. peces pequeños E os peixes pequenos siempre se encuentran por el sempre se encontram pelo fundo. Os grandes, pois, viajam por todas as partes. fondo, se esconden, Mas de os los peces peixes grandes algunas pequenos veces, se escondem porque se dos los comen. peixes grandes algumas E vezes agora? porque os comem. Le dice ahora, E agora ele diz, le das un agora galoncito, dá um puxãozinho, él lo hizo, ele o y fez, le dijo el ángel, e o anjo ahora os lhe peces disse, pequenos se agora van a os peixes acercar, pequenos vão se aproximar. y ahora le vas a dar E agora vai dar otro alón, un alón, outro puxão, um puxão, um pouquinho más rapidito, pero mais no rapidinho, mas rápido. não tão rápido. Y cuando los peces E quando os peixes pequenos se van tras la carnada, vão el anzuelo y la atrás carnada, do anzol los peces e da grandes isca, van a os ver o que peixes está grandes passando. verão o que está acontecendo. y cuando vean lo que está pasando, E quando y virem vean o los que está pececitos acontecendo todos e vejam os peixinhos correndo todos hacia uma correndo direção, para uma direção, detrás de algo, atrás de peces algo, grandes os peixes verão grandes verão irán e irão a donde están los peces onde pequeños. estão os peixes pequenos. Y luego, E em seguida, entonces, então, luego de eso, depois es que vas disso a é dar que el alón irá Isso é para dar pescar o o quê? puxão Peixe forte. grande. Isso é para pescar o quê? Pero- Peixes grandes. Mas, Cuando le tocó quando dar lhe el correspondeu dar o puxão para los peces pequeños, para os peixes ir pequenos siguiendo la carnada, irem seguindo a isca, dio un alón tan fuerte deu um puxão tão forte que agarrou un pececito um pequeño peixinho pequeno. y era tan pequeño E era tão que pequeno quando lo que sacó, quando parecía la carnada o tirou, parecia a isca do anzol. y cuando miró E quando olhou, toda a rede, toda a linha de pesca, toda embaraçada. y él comenzó a desatar la E ele começou la a línea que le quedó desembaraçar toda a linha que ficou toda embaraçada. Ángel E o anjo se le paró a la frente, le parou miró na frente pero e lhe olhou com amor, uma mas mirada um olhar muy en serio, muito muy en sério, una mirada bien um seria, olhar bem sério, y le habló con e autoridad, falou y le com dijo, "Lo que te autoridade dije que no e lhe hicieras, disse: o que eu te isso disse sim. que não fizesse, isso fizeste. no dejes que la línea Não deixes que a linha de pesca se embarace em tempos como y este. luego le explicó Em seguida lo explicou que eso significaba, o que isso porque siempre significava, tiene que haber algo porque sempre para tem que haver algo para simbolizar. simbolizar. Y ahora vean en la E forma en que agora, Dios le vejam simbolizó a forma em que Deus ao nosso irmão simbolizou Branham ao nosso irmão Branham el ministerio o ministério que él había colocado que en él, ele tinha colocado nele e a forma de trabalhar com esse ministério ministério para pescar a los peces buenos, os que son peixes los bons que escogidos. são os escolhidos de Deus. Y ahora, E vean agora ustedes, vejam vocês, Dios le dio Deus una señal en lhe la mano. deu um sinal na mão. Ese fue, Essa foi la ocasión, Essa foi a dice ocasião, nuestro hermano Branham. disse Vamos a o ver. nosso irmão Branham. Vamos ver. Esto hay que leerlo directo aquí. Isto que ele tem dijo, que ler direto aqui para do que que ele assim disse, para que assim Ustedes puedan ver vocês possam ver bien lo que todo esto bem significa. o que tudo isso significa. Vamos a ver dónde Vamos ver encontramos onde encontramos la parte donde habla de la a tercera parte etapa. onde fala da terceira etapa. Y E
En el libro de los no livro sellos, dos selos, vamos a ver, vejamos. en el libro de los sellos nos No habla livro dos acerca selos nos fala de esa tercera etapa dessa terceira etapa y nos dice e nos diz que hubo dos etapas que houveram anteriores duas etapas anteriores, en las cuales nas vamos a quais buscarlo aquí en el vamos libro de buscar citas aqui no mucho livro más de citações muito mais rápido. Bueno, en la página Bom, na página 40 nos 40 habla nos fala deste gran evento deste y también grande evento e também en la página na página 26 también 26 nos habla de este gran evento também nos fala deste grande evento y de esto también e disto também nos habla Dios nos fala Deus en el libro no livro de los sellos. dos Vamos a ver selos. qué Vamos número aquí ver tenemos que número temos aqui del libro de los sellos. do livro dos selos. Cuando nuestro hermano Branham Quando nosso irmão Branham recibió la señal recebeu o sinal na mão para darle su mano para a dar las personas sua mão às pessoas para quando que vinham él orara por para que ellos, ele orasse por elas, por medio de cierta vibración através o de vibraciones certa en su vibração mano, ou vibrações na sua mão, era identificado o problema de saúde que as pessoas tinham. e su E mano se sua hinchaba, mão y de inchava, acuerdo e de acordo a las vibraciones y às cosas vibrações e que el coisas ángel que le o había dicho anjo a él, havia dito a ele, él identificaba ele identificava la enfermedad que la persona a doença que a tenía. pessoa tinha. Pero ¿qué sucedió con Mas esa o que señal? aconteceu com esse sinal? señal Esse na mano, sinal na como mão, Deus lhe havia dado como uma Deus señal tinha na mão dado um sinal na mão profeta ao Moisés, quando profeta puso Moisés, En, quando colocou sua mão debajo de su ropa así, debaixo da sua roupa y assim, luego la sacó e em leprosa, seguida luego a la volvió a tirou meter, leprosa, y e la em sacó. seguida voltou a colocar e a tirou bem. Ahora nuestro Agora o hermano nosso Branham irmão le Branham, fue dada esa- ao una nosso señal en la irmão mano, Branham foi dado um sinal na pero mão. él le mostró a todo el pueblo esa señal, Mas ele cómo mostrou a operaba. todo o povo esse sinal como operava. E depois as pessoas, muitas pessoas, apareceram também com sinais nas suas mãos e coisas assim. ¿Y qué sucedió? E o que La vista de aconteceu? la gente A foi vista cambiada das pessoas foi mudada do nosso irmão Branham para essas outras pessoas. Foram personificadores que apareceram tratando tentando de imitar imitar lo que hacía o que nuestro hermano o Branham. nosso irmão Branham fazia. Esa fue la etapa Essa foi a etapa en donde onde dio deu ese alón, esse puxão jalón ou puxada en el cual no qual el anzuelo o anzol se llevó un pescadito pequeñito, pegou um peixinho pequeno, pero no mas pudo captar não pôde a pegar los peces grandes. os peixes grandes, pois Deus disse como seria que tinha que fazer, e ele não fez exatamente como o anjo lhe disse. Luego la segunda etapa Em seguida, a segunda etapa fue representada foi representada en nuestro hermano aí Branham, o nosso irmão Branham, quando está pescando, quando está pescando, vejam, está mostrando essa primeira etapa, la cual era a la qual señal era de o la sinal na mão e como pescar. E ele revelou a todos os ministros o segredo que Dios le había que dado Deus a tinha para dado a pescar ele para pescar y pescar. e pescar bons peixes. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, saíram muitos depois imitando, e ao invés da atenção do povo, da sua era, estar com seu olhar fixo no ministério do Espírito Santo, o ministério do anjo de Deus, através de nosso irmão Branham, pusieron la vista. puseram a vista em outros pregadores, em outras pessoas. ¿Por quê? Por quê? Porque él Porque descubrió ele descobriu el secreto o segredo
de como pescar nessa primeira etapa. Em seguida, a segunda etapa foi quando ele tentou colocar o cadarço ou o cordão de sapato de um bebê, um sapatinho de um bebê, o cordão ou cadarço desse sapato tinha duas pontas, uma grossa e outra fininha, na qual tinha um metal envolvido, como os cadarços ou cordões dos sapatos que têm um invólucro de plástico para, quase sempre, para que entre bem pelo lugar onde vai passar este cordão ou cadarço. Mas vejam vocês, um tinha essa partezinha de metal e a outra não tinha. A parte que tinha, o lado que tinha essa parte de metal era fino e a parte que não tinha essa de metal era grossa. E o nosso irmão Branham estava tentando colocar este cadarço pelo olhar pelo buraquinho do sapatinho de bebê e estava usando a parte mais grossa e não podia colocá-lo. E o anjo lhe disse: estás usando o lado incorreto do cadarço, ou seja, do cordão do sapatinho do bebê. E quando ele percebeu, viu que o outro lado, a outra ponta, tinha um metal ao redor e o tornava fininho e podia passar bem. Essa foi a etapa. A segunda etapa, onde ele contou a todos os ministros também essa segunda etapa. Falou a essa sétima era da igreja gentia, revelou o segredo. A sétima era da igreja gentia, que é a era de Laodiceia, que representa a etapa pentecostal, e está representada, vejam vocês, nesse sapatinho de bebê. Porque é uma etapa de bebês em processo. E quando ele revelou a todos os ministros como pescar nessa etapa, ou seja, como trabalhar nessa etapa, revelou aos ministros essa parte que ele fazia de discernir os pensamentos do coração, e o estava fazendo em público e mostrando a todos. Em seguida apareceram muitos imitadores também, tentando imitá-lo, e muitos, por exemplo, alguns acertavam, mas eram imitadores, e alguns, pois diziam: Maria, tens uma dor de cabeça. Bom, e em uma congregação, quantas Marias há? E quase todo mundo tem dor de cabeça. Portanto, saíam com muitas coisas assim. E a alguns acontecia, talvez como aconteceu com um pregador, conforme eu vi, que disse: Maria, você tem dor de cabeça. E uma Maria, que havia a única, se levantou e disse: eu sou Maria, mas não tenho dor de cabeça. E então o pregador, como preparado, disse: tens problema? Sim, tenho problema. Essas são as dores de cabeça que você tem. Porque um problema é uma dor de cabeça que a pessoa tem até que se tira esse problema. Vem? Ou seja, que apareceram muitos imitadores imitando o verdadeiro mensageiro de Deus, e a vista de todo o povo tinha que estar colocada no mensageiro de Jesus Cristo para esse tempo. E agora, para o tempo final, a terceira etapa
es donde serán é onde captados serão captados los peces grandes, os peixes grandes, ou ou seja, os escolhidos de Deus no último dia. Mas essa etapa, como estará operando essa etapa? eso la guardará en Isso secreto. aguardará em segredo El instrumento que él o tenga instrumento para que ese ele campo. tiver para essa Pois foi etapa. dito Pois foi dito que de eso que dessa terceira etapa, nadie ninguém conheceria nada. Dessa Dessa terceira etapa, nadie ninguém entenderia como funcionaria essa terceira etapa. Todos sabemos que seria para o último dia e seria sob o ministério do Espírito Santo. Mas como operaria? Isso seria um mistério, um segredo, e não seria revelado esse mistério de como opera essa terceira etapa, para que não surjam imitadores no último dia, imitando essa terceira etapa. Agora vejam, diz Livro dos Selos, página 467. Recordem, Satanás tentará personificar, ele tentará copiar tudo o que a igreja faz. Assim atuou no passado, pois o vemos claramente no Anticristo. Mas essa é uma coisa que, em particular, que ele não poderá personificar. Sobre isso, não haverá copiadores. E assim será porque ele não sabe, o diabo não conhece, não sabe como opera essa terceira etapa, nem a maneira de que ele chega a conhecer também. Essa é a terceira etapa e ele não sabe nada com relação a isso, não entende. Mas há um segredo debaixo disso. Glória a Deus nas alturas. Eu nunca poderei pensar igual como antes, por mais anos que viva, depois de ter visto. Agora eu sei qual é o próximo passo, mas não sei como interpretar isso. Mas já não falta muito. Tenho aqui escrito. Tenho escrito aqui. Se quando isso acontecer, vocês puderem ver meu caderninho, pare, não prossiga. Agora vejam. Até lhe é ordenado que se detenha ali. Agora, eu não tenho o costume de ser fanático, estou lhes dizendo a verdade, mas recordem, aquele sapatinho que sempre tentei explicar como dizia que a alma estava próxima a isso e tudo aquilo outro. E tudo isso serviu somente para produzir os impostores que vieram depois, tal como era tomar a mão da pessoa e chegavam as vibrações, então todo mundo tinha suas vibrações na mão. Mas lembre-se de quando ele me elevou e me disse, isto é a terceira etapa, e ninguém o conhecerá. Se lembram? As visões nunca falham, ou melhor, são perfeitamente a verdade. Aqui vimos essas três etapas. O sinal na mão, isso foi pescando, a do sapatinho, isso foi o discernimento, e em seguida a terceira etapa, que é a etapa final, a etapa que corresponde ao último dia para a pesca dos peixes grandes representados nesses 153 peixes, que são os escolhidos de Cristo para a era da pedra angular. Agora, como funciona tudo? Isso não é manifestado publicamente. E quando começar a etapa onde serão vistas manifestações de grandes maravilhas e milagres, também ninguém conhecerá como essa fase opera, essa terceira etapa. Mas o melhor será de uma forma privada e somente se verão os resultados. Não será o quê? Um espetáculo público, disse o precursor da segunda vinda, pois assim foi dito a ele. Diz
En eso, Nisso, en la página 471 na página del libro de los sellos, que estaba 471 do todo livro dos selos, lo que del estava pescando, tudo dele dice, en pescando, eso me arranqué duro y la carnada se salió disse, del agua. e nisso puxei forte a isca e saiu da água, e vi que tinha um peixe, mas era tão pequeno que parecia a pele do peixe enfeitando a isca. Ou seja, a isca que tinha colocado no anzol agora tinha colocado pele com o peixinho que ele tinha pescado, parecia a pele da isca. Então ouvi a voz que me disse, te disse que não fizesse isto. Agora vejam como era que ele tinha que fazer. Eu amo a gente, diz nosso irmão Branham, diz. Eu amo as pessoas, diz o nosso irmão Branham, diz. Mas o que aconteceu? Irmão Branham, nós sabemos que você o pode fazer. Sim, irmão Branham. E ali é onde sempre me enredo com os ministros. Eu amo as pessoas, mas sempre querem que alguém lhes explique tudo. Então eu disse, pois, eu não sei. Eu entendo como pescar. O primeiro é, assim se faz. Vocês veem que há muitos peixes e terá que puxar forte a isca. Assim é exatamente como deve se pescar. Então eu disse, vocês veem que ao puxar forte a isca, então os peixes a seguem. Mas são muito pequenos, assim como os que eles estavam pescando. Então, a pessoa está preparada. E nisso, eu puxei forte e a isca saiu da água e vi que tinha o peixe. Mas era tão pequeno que parecia a pele do peixe enfeitando a isca. Então ouvi a voz que me disse, eu te disse que não fizesse isso. Agora vejam mais adiante. É muito importante. Agora, antes disso diz, agora faça o seu primeiro puxão, o teu primeiro estirão. E quando fizer, os peixes seguirão a isca. Em seguida, cuide bem do segundo puxão, ou seja, do segundo estirão, porque são peixes pequenos. Mas no terceiro estirão, ou seja, no terceiro puxão, os captarás, ou seja, os pescarás. Quais? Os peixes grandes. Era para a terceira etapa que os peixes grandes seriam pescados. Ou seja, de peixes a pescado há uma diferença. Peixe é quando estão na água e pescados é quando já estão nas mãos de alguém. E agora, a terceira etapa para os peixes grandes não pôde realizá-la, exceto em uma forma parcial. Depois que esteve pregando dos 7 selos, daí em diante teve essa etapa, mesmo que sempre estava na palavra, mas para essa manifestação da terceira etapa, essa fase tinha a ver, estava relacionada com umas tantas coisas, onde está todo o mecanismo dessa terceira etapa. E agora, vejamos o que diz. Então comecei a chorar e tinha a corda toda embaraçada, página 471 do livro dos selos, aí que estou lendo. Estava chorando com a cabeça inclinada e disse, Deus, me perdoe, eu sou tão torpe. Me perdoe, tinha essa corda e na mão tinha o sapatinho de menino pequeno e a corda, o cadarço que tinha na mão era como da grossura do meu dedo, como de 1 centímetro. E o buraco do sapatinho, que o sapatinho tinha como 1 milímetro. E eu estava tentando colocar essa corda neste buraquinho. Nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Ou seja, que não era para essa etapa estar mostrando essas coisas sobrenaturais assim, dessa forma que ele estava fazendo.
Deixe-os. Então me elevou e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião. E parecia uma carpa, uma espécie de catedral. Eu olhei e assim de um lado parecia uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. E agora, olhem, a coluna de fogo, que é o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, encontramos que Jeren era, a coluna de fogo esteve falando com cada anjo mensageiro. Falou com São Paulo, depois subiu mais acima, falou com Irineu, depois subiu mais acima, falou com Martin, depois subiu mais acima, falou com Colombo, depois subiu mais acima, falou com Lutero, depois subiu mais para cima, falou com Wesley, depois subiu mais para cima, falou com o reverendo William Branham, sempre falando a mensagem e as coisas que tinha que realizar nessa era. E em seguida sobe mais para cima e fala com o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E agora continuamos. E foi pousar sobre a carpa e disse: te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa. E não dirás a ninguém. Agora, no Canyon Sabino, ele me disse, essa é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma que não pude interpretar. Ou seja, que não pôde interpretar porque está em um idioma desconhecido. E se é um idioma desconhecido para o nosso irmão Branham que fala o inglês, pois está em outro idioma que não é o inglês. Deus falou através dos seus mensageiros Jeren era no idioma que tinha cada mensageiro. E para a sétima era esteve falando em inglês através do nosso irmão Branham. E agora, a terceira etapa para o último dia será em outro idioma diferente do inglês. Portanto, é no idioma que o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo tiver. E Cristo estará falando através desse mensageiro aos peixes grandes, aos escolhidos de Deus, aos primogênitos de Deus escritos no céu dentre os gentios, e depois falará aos escolhidos de Deus do povo hebreu. E agora, vejam vocês, a terceira etapa na vinda do Filho do Homem com seus anjos, a terceira etapa sob o 7º selo. E ao estar falando em outro idioma desconhecido ao 7º anjo mensageiro, é o idioma no qual Cristo estará se revelando, falando à sua igreja e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e abrindo o mistério do 7º selo. E através desse anjo mensageiro, estará clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, estarão emitindo as suas vozes e estarão revelando o mistério do 7º selo. E isso é outro idioma diferente do inglês. É o idioma que o 7º anjo mensageiro dispensacional tiver. É o idioma que o anjo do Senhor Jesus Cristo tiver. Para, através desse idioma, falar à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer e dar a revelação, a fé para o rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora, vejam, tudo isso foi simbolizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E no ministério do nosso irmão Branham encontramos que há tantos e tantos símbolos a respeito da segunda vinda de Cristo, sobre o ministério de Cristo na sua segunda vinda, sobre o ministério da 7ª etapa, da etapa da palavra, da espada de 2 fios, que nos levaria muito tempo trazer a vocês tudo o que foi falado a respeito desta terceira etapa,
da vinda do Filho do Homem com seus anjos para o último dia. Cristo já não estará usando a nenhum dos 7 anjos mensageiros para essa etapa final, mas que estará na era da pedra angular, Cristo manifestado através de seu anjo mensageiro nessa etapa correspondente ao último dia. E vejam vocês, será Cristo manifestado através do seu anjo mensageiro no meio da sua igreja no último dia. O anjo que apareceu a João e lhe deu a revelação do Apocalipse. E com a aparição desse anjo a João, apareceu Cristo manifestado ali, através do seu anjo mensageiro, falando através do seu anjo mensageiro todas essas coisas que iriam acontecer. Por isso em Apocalipse diz, sobe aqui, capítulo 4, versículo 1, e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E em seguida em Apocalipse 22, versículo 6 disse, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que hão de acontecer depois dessas que já aconteceram nas 7 eras da igreja gentia, vejam vocês, são reveladas por Cristo através do seu anjo mensageiro. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Cristo enviou o seu anjo, porque através do seu anjo mensageiro ele vem manifestado no último dia, assim como veio manifestado em cada era através do mensageiro de cada era. Agora, depois da sua manifestação através destes 7 mensageiros nas 7 eras da igreja gentia, agora vem manifestado em seu anjo mensageiro na era da pedra angular. E através do seu anjo mensageiro realizará a obra correspondente ao último dia, assim como realizou a obra correspondente a cada uma das eras da igreja gentia. E agora, através do seu anjo mensageiro, estará falando no idioma correspondente ao último dia, a era da pedra angular, como falou através dos diferentes mensageiros das diferentes eras da igreja gentia. E agora, vejam vocês, na página 3 do livro das eras, diz, o escriba não é o autor. Agora, vejam, diz, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Esta é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu e diz que a enviou a João. Vamos ler desde o começo, diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e a declarou enviando pelo seu anjo a João, seu servo. Através de quem a enviou? Através de João, através de seu anjo, o qual deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba não é o autor, ou seja, João não é o autor. O escriba não é o autor deste livro. Deste livro, o escriba é quem? João o apóstolo, quem escreveu. Mas o autor não é João o apóstolo.
deste livro. deste El escriba livro. deste livro O é escriba João. deste livro é quem? É El João, apóstolo, o el apóstolo, o divino. Historiadores concuerdan concordam em que ele viveu a última em parte que ele de sua viveu a vida em última Éfeso, parte da sua aunque vida para em el Éfeso, tiempo de la escritura embora deste para o livro, tempo da ele escritura estava deste na livro ilha ele de estava na Patmos. ilha de Patmos. Este Este livro não é a história da vida de João, mas que é a revelação de Jesus Cristo nas eras futuras da igreja. No versículo 3 é chamado uma profecia, e isso é precisamente o que é. Quase sempre, este livro é chamado a revelação de João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo, dada a João para os cristãos de todas as eras. É o único livro em toda a Bíblia que está escrito por Jesus, pelo próprio Jesus, se apresentando pessoalmente através de um escriba. Esse é o último livro da Bíblia. No entanto, relata o princípio final das dispensações do Evangelho, ou das eras do Evangelho e da dispensação do Evangelho. Agora, vejam vocês. O anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, é o instrumento de Jesus Cristo. Vamos ver em Apocalipse capítulo, no livro dos selos, página 301 a 303. Vejamos o que diz deste anjo. Diz, página 301 diz, notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia, ou seja, a Noé. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. Isto foi quem? Moisés. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que não podia ser confiada a um anjo? Agora um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem? Vamos provar. Vejamos Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Agora vejamos o que João viu. Eu, João, foi quem ouviu e viu estas coisas, e, tendo-as ouvido e visto, postrei-me aos pés, diante do pé do anjo que me mostrava essas coisas. E o anjo, o anjo me disse, olha, não faças. Nenhum verdadeiro profeta receberá a adoração ou mensageiro algum, porque eu sou conservo teu e com teus irmãos os profetas, e daqueles que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 ao 9. Agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado! Quando a palavra de Deus é revelada, tem que ser trazida pelo profeta, porque somente a ele chega a palavra de Deus. E agora vamos à página 326. O último parágrafo diz, Moisés será a mesma pessoa. Achamos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. Moisés, uma das duas oliveiras, o qual virá será o quê? A mesma pessoa. E achamos o mesmo onde? Em Apocalipse 22, versículo 8. E o que achamos aí é ao anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque o anjo do Senhor Jesus Cristo é o instrumento onde estará o ministério de Elias por quinta ocasião, e estará o ministério de Moisés por segunda ocasião, e estará também o ministério de Jesus por segunda ocasião. Por isso é que diz o precursor da segunda vinda de Cristo que
Esta revelação do Apocalipse foi dada a João por Jesus mesmo. Foi dada a João por Jesus, e João o que fez foi escrever essa revelação. E agora, vejam como foi que Jesus Cristo deu a João essa revelação através do seu anjo mensageiro. E foi onde? Em uma ilha onde a ilha de Patmos, onde apareceu Jesus Cristo a João. E vamos e vejamos aqui por que apareceu naquele tempo a João. Depois que realizaram a pesca milagrosa dos 153 peixes, em São João capítulo 21, versículo 11, agora, continua dizendo, versículo 12 em diante, disse-lhes Jesus, vinde, comei. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú, ¿quién eres? Sabiendo que era. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, que todos os dias, ele não esteve com seus discípulos, mas que esteve de vez em quando, em um período de tempo de 40 dias, esteve umas 8 vezes, mais ou menos. E agora, vejam o que diz na continuação. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse ele, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes, Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Agora, por que Jesus pergunta assim 3 vezes? Jesus pergunta, amas-me? Há aqui 2 palavras muito importantes, embora usaram somente uma, mas são 2 palavras diferentes das que são usadas aqui. Jesus pergunta, Pedro, me agapas? Ágape é amor divino. Filho é amor humano. E agora, Jesus diz, Simão, filho de João, me agapas ou me agapas? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que te filio. Ou seja, amor terreno. Em seguida, diz pela segunda vez, Simão, filho de João, me agapas? E Pedro lhe diz, Senhor, tu sabes que te filio. E isso é amor terreno, amor humano. E pela terceira vez, disse Jesus, Pedro, me agapas? Me amas? E Pedro lhe disse, Senhor, tu sabes que te agapo, tu sabes todas as coisas.
Ahí le contestó con la palabra Aí correcta, respondeu com a palavra con correta, la palabra que com a representa, palavra que significa representa, amor divino. que significa amor divino. Com esse amor é que temos que amar o nosso Senhor. El amor O terrenal, amor el amor terreno, humano, o amor humano, eso es isso amor é amor que falla. que falha em muitas ocasiões, mas o amor divino nunca falhará. E agora nós estamos vivendo En la edad na del era amor do divino. amor divino, La edad a era del amor do ágape. amor ágape, Amor divino, amor amor de divino, amor de Deus. Y ese es el E amor esse é o amor que fluye que flui en la edad de la na piedra era angular, da el cuerpo pedra místico de angular, no Cristo, corpo de la edad místico de la Cristo piedra da era da pedra angular. Y ese es el E amor esse é o amor que es manifestado que en é nuestras manifestado em almas nossas en este almas día postrero. neste El último amor dia, o amor divino. divino. Y en el amor divino están todas. E no amor divino Las demás virtudes. estão todas as demais virtudes. Y ahora vean ustedes E agora vejam vocês como para el tiempo o de la tempo da quarta donde vigília, pescaron, onde pescaram, el tiempo o en donde tempo Jesucristo onde apareció Jesus Cristo luego de apareceu resucitado, depois de ele ressuscitado, apareceu essa terceira ele ocasião, apareceu nessa terceira onde ocasião, Jesus Cristo é onde habla Jesus del Cristo amor fala ágape. do amor ágape y e espera que espera que Pedro Pedro lo ame, o ame, pero que lo ame mas con que amor o ame divino. com amor divino. E isso também E é isso para também é cada um de para vocês cada um de vocês e para mim também. e para mim também. Agora, Agora, continuamos lendo onde diz: Em verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levarás para onde não queres. Jesus disse isto significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Ou seja, com que morte Pedro iria morrer e glorificar a Deus com sua morte. E então lhe disse, segue-me. Pedro disse a Pedro. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e deste? Que será? Porque eu estava seguindo, portanto, aponta para trás. E deixa, o que será? Respondeu Jesus: Se eu quero que ele permaneça, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Então divulgou-se entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Não é um exagero, pois escrever todas as coisas que Jesus fez. Em seguida viriam os teólogos e os diferentes escritores escrevendo e dizendo: isso que significa tal coisa, isso que significa tal coisa. E vejam vocês, agora, em relação a todas essas coisas que fez, se as tivesse escrito, seria não do tamanho desta Bíblia, mas um volume maior. E agora, João é quem recebe a promessa por segunda ocasião para ver a vinda do Senhor.
tinha visto lá en el monte de no la monte da transfiguración transfiguração con com Pedro, Tiago e João. Mas agora tenía la promesa de tinha a nuevo promessa de novo de ver a sua vinda. Eu quero que ele fique até que eu vuelva. volte. Y E en la isla de na Patmos ilha de Patmos recibió la visita recebeu a visita de Cristo. de Cristo. En el libro del Apocalipsis, No livro do capítulo Apocalipse, capítulo 10, 10, lo vio descender del cielo, ouviu descer do céu vestido de uma nuvem. descender del Diz: cielo otro ángel fuerte, vi outro anjo forte envuelto a una descendo nube, do céu con el vestido de uma arco iris nuvem. sobre su cabeza, Por cima da sua y su cabeça rostro estava o era como arco-íris. sol, O seu y sus rosto pies era como o sol columnas de fuego. e os seus pés como Tenía en su colunas de mano un fogo. librito E tinha na mão um abierto, livrinho y puso su pie aberto. derecho sobre el Pôs o mar, seu pé y el direito sobre o mar e o esquerdo sobre sobre a a terra. Puso el pie derecho Colocou o pé direito sobre o mar, sobre las aguas. sobre as águas. Viene caminando sobre el mar. Vem caminhando sobre o mar, sobre as águas. Y su pie izquierdo E o sobre seu pé la esquerdo sobre a terra. Puso su Pôs pie izquierdo seu pé esquerdo sobre uma ilha, la isla de a Patmos, ilha de Patmos. y puso E su pie derecho pôs sobre seu pé direito las sobre aguas. as águas. Las As águas representam povos, nações y lenguas. e línguas. Y E esa isla essa ilha allí ali es tipo y figura é tipo e figura de uma ilha onde Jesus Cristo pondrá colocará su pie o seu pé en la venida del na ángel, que era vinda diferente do de los demás, la anjo, venida que era del ángel diferente del dos pacto, demais, a vinda do anjo do pacto, que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E isso será a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem. será vista Será vista su venida sua vinda, con un pie sobre el com mar um y pé el sobre otro o mar e o outro sobre la tierra. a terra. Y eso es la venida E isso é a vinda del ángel fuerte, del ángel do que era anjo diferente forte, de los do demás, anjo que era diferente dos que demais, apareció que apareceu en esta nube, nesta nuvem, viniendo velado en carne vindo humana en su velado ángel em mensajero, carne humana em seu anjo mensageiro e colocando su pie derecho seu sobre el pé mar y el direito sobre o mar e o esquerdo sobre a tierra. terra. E os seus pés são do De quê? bronce, o sea, De bronze, latão ou seja, fino de latão y ardiente. fino e ardente. Son los ministerios São de os Moisés y ministérios de Moisés e Elias. Los ministerios de Os Moisés y Elías ministérios de fueron Moisés e Elias, colocados vejam, sobre colocados sobre las naciones, as nações, povos e línguas, por donde estará. por onde estará viajando esse ministério no último dia. E Uno de los pies um dos pés en tierra em terra sobre isla. uma ilha. Allá estaba. Lá estava. Portanto, estará sobre uma ilha também. Y ahora, E agora, vean ustedes cómo vejam vocês como todo eso tudo isso concuerda concorda con todo lo que está com prometido tudo o que está para prometido para este tempo final. este. Y ahora, E agora, vendo en el mensaje na mensagem del reverendo do William Branham, reverendo William Branham, lo que él dijo o que ele disse en el mensaje, na mensagem, ¿qué hora es? Página 20, que 21 hora é? Página 20 e 21 de ese mensaje. dessa mensagem. Recordem que ele é Elias na sua quarta manifestação. pero vendrá Mas Elías virá Elias en su quinta em sua quinta manifestação, e será a palavra encarnada en un hombre. encarnada Será em um homem. Será el ministerio o de Elías ministério de Elias colocado sobre un hombre, sobre um deste homem tiempo deste final. tempo final. Dice, yo he pensado que Diz, será un hombre eu deste pensei que tiempo será um ungido homem deste con ese tempo espíritu. ungido com este Espírito. Página 399 399 do livro dos selos em espanhol, quando quando lhe fizeram a pergunta do quinto Elias que viria e pregaria ao povo hebreu. E agora, nos profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, se refletiu a primeira e segunda vinda de Cristo. E se refletiu a vinda de outros profetas que apareceriam mais adiante. E aqui, no quarto Elias, se reflete a vinda do quinto Elias, se reflete a vinda do segundo Moisés e se reflete a vinda do ministério de Jesus, se reflete a segunda vinda de Cristo, se reflete a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais. E agora,
Miren ustedes como dice, Vejam vocês, como diz, em um sonho que una persona, un hermano uma de la pessoa congregación, de teve, nuestro hermano um Branham, irmão da congregação do nosso irmão Branham diz, déjame ver como puedo deixe-me ver leerles como algo posso aquí. lhes ler algo aqui. Isso Foi um sonho que essa pessoa teve, onde viu o nosso irmão Branham juntando gado. Isso representa juntando a igreja e, sobretudo, a sua congregação. Tanto sua congregação local como a congregação da sua era, o grupo da sua era. Mas, sobretudo, a congregação de lá de Jeffersonville, Indiana. Agora diz que ele se assustou. Tinha desaparecido o nosso irmão Branham. Enquanto ia pelo campo assim, juntando gado. E havia um arroio, um riacho que corria, e ele os estava juntando. Mas este gado ia por certo lado, e ele queria juntá-los em certa parte. Agora vejam. Disse, quando se assustou, disse que me ouviu falar e eu estava parado no topo da montanha. E agora o topo da montanha representa o quê? A era da pedra angular. Já não estava onde? Na sétima era da igreja gentia. E lhe disse ao irmão Biller a interpretação de um sonho que não faz muito tempo tinha dado. E ele disse que esperasse no Senhor, que algum dia o encontraria em uma ilha, e aí estava ele. E agora, lendo um pouquinho mais abaixo, diz: te encontrarei na ilha, irmão Biller. Agora vejam como aí se reflete também algo que estará acontecendo em uma ilha, como se refletiu também na ilha de Patmos. São profecias e, portanto, tem que se refletir nessa forma. Porque tem que ser estabelecido o símbolo, o tipo e figura. Vejam na página 148 do livro de citações, diz, versículo 1321, diz, vocês têm que fazer algo para simbolizá-lo, como um homem pôs sal em um frasco e o jogou na água e disse, assim diz o Senhor, que haja água doce. Esse foi quem? O profeta quem? Eliseu. E outro, Jesus apanhou água e a verteu em um jarro e fez vinho fora dela. Converteu a água em vinho. Tem que ter algo para simbolizá-lo. E isso é o que isso foi que subiu ao ar e desceu. O que começou esse pequeno redemoinho, jogando ao ar a rocha na montanha Sunset, ou seja, pôr do sol. Na montanha pôr do sol, ali houve algo que esteve simbolizando algo do programa divino. E agora, vamos ver na página 361 e 362 do livro das Eras. Vejamos algo aí muito importante. O que é que fica, que resta? Nada, com exceção de Hebreus 12, 26. A voz do qual
a voz do qual abalou então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez, e abalarei não somente a terra, mas também o céu. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e essa vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, embora não o desequilibrou. Deus somente estava avisando com um tremor mundial o que, muito em breve, fará em uma escala maior. Naquele terremoto do Alasca, estava se representando ou se refletindo um terremoto maior que virá sobre este planeta Terra. Vê? Ali está a representação. Ali está o tipo e figura. Ele castigará este mundo maldito pelo pecado com trovões e tremores. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse é o aprisco do Senhor Jesus. E esse é o lugar onde Ele está chamando e juntando a todos os seus escolhidos neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Ele está colocando aí os seus escolhidos deste tempo final. Em uma forma simples, mas os está chamando, os está juntando e nos está preparando para sermos transformados e raptados neste tempo final. E agora, o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, e a ilha de Patmos, vejam vocês, são aqui. A ilha de Patmos é tipo e figura de uma ilha, onde se estará cumprindo a vinda do sétimo selo, a vinda do anjo que era diferente dos demais, onde o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, estará colocando um dos seus pés em terra, ou seja, estará colocando um desses dois ministérios, e Elias disse, te encontrarei na ilha. Em uma ilha estará o ministério de Elias por quinta ocasião, e sobre nações, e povos, e línguas, estará o pé direito, e os pés são de bronze, ou seja, são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios do Filho do Homem em sua vinda, os ministérios do juízo divino, mas primeiro viajando pelas águas da América Latina e do Caribe, e colocando também seu pé esquerdo sobre uma ilha. E tudo isso em uma etapa de bênção primeiro. E essa é a etapa que nos correspondeu, é a etapa onde chame junto os seus escolhidos, não somente numa ilha, mas nas muitas águas das nações latino-americanas e caribenhas. E estes ministérios depois serão também para todas as nações, povos e línguas. Mas começa com a América Latina e o Caribe. E o ministério de Jesus, vejam vocês, está também aí. É o ministério do anjo que era diferente dos demais, que vem com os ministérios de Moisés e de Elias, e de Jesus manifestando-os através de carne humana no último dia em seu anjo mensageiro. Mas o seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Por isso foi que João, quando tentou adorar o anjo lhe disse que não fizesse, porque ele é o profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, mas ele não é Jesus Cristo. Embora nele, Jesus Cristo, no último dia, estaria manifestado, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, os três grandes ministérios prometidos para este tempo final. Agora vimos
el séptimo sello, o que es la sétimo segunda selo, venida de que é a segunda E vinda hemos de visto Cristo, la e isla vimos de a ilha de Pátimos, lo que para el día o que postrero para o último dia estaria representando, e como a ilha de Pátimos estaria assinalando a uma ilha onde Cristo estaria colocando seu pé esquerdo, ou seja, o ministério de Elias, e aí é onde encontrariam a Elias manifestado. Mas em seguida também encontrariam o ministério de Moisés manifestado em seu trabalho por todas as águas, que são nações, povos e línguas, na América Latina primeiramente, e depois será um ministério que percorrerá toda a terra, e o de Elias também percorrerá, e o de Jesus também o percorrerá. Agora vejam, onde seria achado primeiramente o anjo que era diferente dos demais, descendo sobre a terra. E recordem que os trovões emitem suas vozes, tendo Jesus seus pés sobre a terra e sobre o mar. Ou seja, que já estando o anjo, que era diferente dos demais, o anjo do pacto, Jesus Cristo, vindo no último dia e se manifestando através de seu anjo mensageiro, é aí nessa etapa onde Cristo, o anjo forte que desce do céu, clama como quando um leão ruge, clama através de seu anjo mensageiro, e os 7 trovões emitem suas vozes. Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que os 7 trovões dariam a fé para o rapto à igreja. E como receberão a fé para o rapto se não ouvem a voz dos 7 trovões? E como escutarão a voz dos 7 trovões se não é através de carne humana que Cristo estará falando no último dia? Vejam, na página 128 do livro dos selos em espanhol diz: agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. E como vão escutar essa voz dos 7 trovões, se não houver um véu de carne através do qual Cristo fale e clame como quando ruge um leão, e esses 7 trovões emitem suas vozes, que é a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem de Cristo para a sua igreja no último dia, a mensagem que revela o mistério da sua vinda, como o leão da tribo de Judá e como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Vejam, são os trovões, a voz de Cristo, nos falando no último dia, o que também nos dará o avivamento, o despertamento do último dia. Assim como a voz de Cristo, através de cada anjo mensageiro de cada era, deu o despertamento, o avivamento correspondente a cada era da Igreja de Jesus Cristo, onde foram chamados e juntados todos os escolhidos de Deus de cada uma das eras da Igreja gentia, das 7 eras. E agora, para o avivamento ou despertamento da Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, a voz de Cristo, a voz dos 7 trovões clamando como quando um leão ruge, nos desperta, nos dá este avivamento, este despertamento. E com essa mensagem dos 7 trovões, que é a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, chame junta a todos os escolhidos de Deus. Nos dá a fé para ser transformados e raptados nesse último dia. Nos dá a fé, a revelação do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo, que era diferente dos demais. Diz na página 212 do livro dos selos em espanhol: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. O que é que desperta a Igreja de Jesus Cristo? Em um avivamento da parte de Deus? Depois da sétima era da Igreja gentia, é a voz de Cristo, clamando como quando um leão ruge, e os 7 trovões emitindo suas vozes. E isso
é na era da pedra angular, porque ele já falou nas 7 eras através dos seus 7 anjos mensageiros. Tem uma era eterna, a era da pedra angular, a era de ouro, onde Cristo estará como leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes. Os 7 trovões da voz de Cristo, a voz de Cristo nos dando sua mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. É a mensagem do 7º selo, da segunda vinda de Cristo. Sendo revelado esse mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, sendo revelado o mistério do anjo que desce do céu, anjo forte, vestido de uma nuvem, e desce à terra e se vela em carne humana em seu anjo mensageiro, para nos falar com essa grande voz de trombeta e nos falar assim com essa grande voz dos 7 trovões e nos dar a fé para ser transformados e raptados, a revelação para ser transformados e raptados, que é a revelação da segunda vinda de Cristo. E essa é a revelação que nos dá o avivamento do último dia, onde nos dá vida, a vida de Cristo para todos nós, a tal grau que chegará um momento em que nos dará vida ao corpo físico também, a vida eterna, a transformação dos nossos corpos, como Ele prometeu. E aos mortos em Cristo os ressuscitará no último dia. Isso estará fazendo Jesus Cristo, o anjo do pacto, no último dia, porque os mortos em Cristo escutarão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Essa é a promessa de Cristo para a sua igreja, para este tempo final. E isto é o mistério sob o 7º selo. E aqui vemos também o que tipificou a ilha de Pátimos naquele tempo para a vinda do Filho do Homem para este tempo final. O 7º selo e a ilha de Pátimos. Se João precisou estar em uma ilha para ver a vinda do Senhor, como foi prometida a sua vinda, pois Deus disse, Cristo disse, eu quero que ele fique até que eu venha. E ali, na ilha de Pátimos, Cristo cumpriu essa promessa a João. Ele viu sua vinda ali. E agora a igreja do Senhor Jesus Cristo estaria vendo a sua vinda em uma ilha. Sua vinda como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, clamando como quando um leão ruge, e os 7 trovões emitindo suas vozes. E estaríamos vendo com seu rosto como o sol, ou seja, como o rei dos reis e senhor dos senhores. E estaríamos vendo com o ministério de Jesus manifestado. E estaríamos vendo com seus olhos como chamas de fogo os ministérios de Moisés e Elias. E estaríamos vendo com seus pés de bronze polido, ou seja, de latão fino, reluzente e acesos em fogo. Isso é os ministérios de Moisés e Elias. Tudo isso o viu João o apóstolo, estando em uma ilha. Porque em uma ilha chegou o anjo forte, o anjo do pacto, que desceu do céu. No cumprimento da sua vinda a João. E João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo encabeçada com os anjos mensageiros de cada era. Mas para o último dia é que a vinda do anjo forte que desce do céu seria cumprida aqui na terra. Como foi cumprida ali a João em uma ilha, seria cumprida no último dia em uma ilha. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, ele é somente o instrumento de Cristo. E assim como João recebeu o livro que estava selado com 7 selos, o qual Cristo abriu, o anjo do pacto é quem traz este livro aberto e o entregará ao seu anjo mensageiro para que o coma e em seguida profetize sobre muitos povos, nações e línguas.
el séptimo sello. o sétimo selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, e a ilha de Patmos. Allí fue donde Juan el Ali foi apóstol onde João o apóstolo obteve essa visão de la venida del ángel da fuerte vinda que do anjo descendió del forte cielo. que desceu do céu, e o viu também como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Y ahora, E agora, ¿dónde están? onde estão aqueles que estariam vendo El séptimo sello o sétimo selo y su cumplimiento e o seu cumprimento em uma ilha? Pues aquí estamos, Pois aqui estamos, en la América na Latina y América Caribe. Latina e no Caribe. Estaríamos Estaríamos vendo estas coisas sendo materializadas no último dia. Assim como Cristo disse a João o apóstolo: eu quero que ele fique até que eu venha. E o disse a Pedro também, falando a respeito de João apóstolo, lhe disse: eu quero que ele fique até que eu venha. E agora, Jesus Cristo disse da sua igreja: eu quero que ela fique até que eu venha. E do seu anjo mensageiro do último dia ele disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Ao mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, o qual é o anjo mensageiro da igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. Portanto, a igreja de Jesus Cristo no último dia na era da pedra angular é a que ficaria com o seu anjo mensageiro para ver e receber a sua vinda no último dia, como a viu e a recebeu João o apóstolo. Agora chegamos ao tempo onde aqui estamos, aqueles que veríamos o mesmo que João apóstolo viu, o qual Cristo tinha prometido: eu quero que ele fique até que eu venha. E agora é sua igreja, na era da pedra angular, com o seu anjo mensageiro da era da pedra angular, a que ficaria com o seu anjo mensageiro até sua vinda, até a vinda do anjo forte que desce do céu. Chegamos ao último dia, ao tempo final, para ver sua vinda neste tempo final. Porque Ele desejou que nós fiquemos vivos nessa terra, neste tempo final, para ver sua vinda, a qual foi vista lá e a qual será cumprida aqui neste último dia. E sua vinda é a vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo, do Verbo que se fez carne 2000 anos atrás, o Verbo vindo novamente, a palavra vindo novamente encarnada em um homem, Essa é a promessa para a igreja de Jesus Cristo neste último dia. E assim estaremos vendo o que João viu, e estaremos vendo todos esses atributos que foram descritos por João, o apóstolo, quando ele o viu vindo ali nessa ilha de Patmos. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando-lhes o testemunho do sétimo selo e a ilha de Patmos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião, dando graças a Cristo pelas suas bênçãos dadas a nós neste último dia. Conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Comecei com menos livros, mas já foram me multiplicando aqui. Tenho que entregar a cada pessoa os que lhe pertencem e ficar com os meus nada mais. Mas vejam,
E assim também, quando começamos as atividades nesses dias, começamos com a primeira mensagem. E quantas já estão gravadas? Já levamos mais de 5, não é? Um montão. Mas pelo menos essas atividades desses dias. Mas quando começamos em 1974, digamos de 74 para cá, Miguel começou levando a mensagem e levava quantas mensagens? 3 mensagens? 3 mensagens em 5 fitas cassetes. E com essas 3 mensagens começou o trabalho missionário na América Latina e no Caribe. E agora, em uma mala, já não cabem as mensagens de uma só viagem que damos em 1 mês ou 2 meses, não cabem em uma mala. Seja os vídeos, seja pelo menos para a câmera que Benji está usando, pelo menos já são pequenininhas e pois já cabem em uma mala. Mas aqueles que Miguel leva, ele os leva em vídeos grandes e não cabem numa mala. Mas vejam vocês, e começou somente com 3 pãezinhos. Uns pãezinhos, 3 pãezinhos, com 5 fitas cassete, e essas 5 fitas cassete foram aquelas que começaram este trabalho missionário em toda a América Latina e o Caribe, a qual veio crescendo a cada dia mais e mais. Nunca mingou. Bom, é que digamos, nos lançou a bênção nosso irmão Branco quando disse: a ele convém crescer e a mim minguar. João Batista também lançou a bênção a Jesus, dizendo: a ele convém crescer e a mim minguar. Bom, vamos deixar quietinho. Miguel continuará. Se ele e vocês quiserem alguma explicação mais, eu já deixo o Miguel com vocês, ele já sabe bastante. Ele começou com 3 fitas cassetes, eu vou levar este porque vou marcar algo no outro e já, vejam vocês, já escutou bastante, mas somente com o que escutou. Em 1º de março de 1974, já era 1º de março, depois que terminamos. Era um 28 de fevereiro, amanhecer de 1º de março. Com o que ele escutou ali, Deus lhe abriu o coração, a alma, lhe abriu o entendimento. E depois levou essas 3 mensagens, 3 conferências. E as escutando também, Deus foi dando mais e mais. E vejam vocês, já escutou mais de 1000 pelo menos? Mais de 1000 mensagens Miguel escutou. Não sei quantas vocês escutaram, pois se em um só recorrido de 1 mês, no México, Benji, quantas se gravaram nessa viagem? Até o momento vão 95 dessa viagem. E Miguel, pois, escutou pelo menos, não menos de 75. Isto é, tirando quando ele esteve nas reuniões com ministros que não pôde estar, mas depois as escuta. E na viagem anterior, Benji, quantas gravaram no México? No México, nada mais. Na viagem anterior que se fez ao México, como 85. E o recorrido completo daquela ocasião? 114 conferências. Algumas vezes tínhamos 3 conferências no dia, outras vezes tínhamos 4 e outras vezes chegamos a ter até 5 conferências e essas são 5 mensagens gravadas. E vejam, começamos com um pouquinho, mas Deus foi dando mais e mais. Ele multiplicou o pão e o que há é uma montanha de pão de vida eterna em nossa era e em nossa dispensação. Uma montanha de alimento espiritual para a dispensação do reino e para a era da pedra angular.
da qual comerão não somente nós os que estamos aqui, mas todos aqueles que viverem no reino milenial estarão comendo, mas em abundância. Comerá o povo hebreu também? E comerá todo ser humano que viver neste planeta Terra durante o reino milenial. E por toda a eternidade. Porque esse é o Evangelho eterno que o anjo de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao 7, prega. Bom, já tinha terminado, mas se eu não for daqui, há tanto para nós que não há onde colocar ponto final. Mas vamos colocar uma vírgula e uma reticências por aí e continuaremos em outra ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos.